gentileza, eu peço que me corrija para que eu passe para os ouvintes a palavra correta, entendeu? Vou dar uma boa tarde, ele que é a primeira vez que ele está vendo aqui na nossa rádio, então vou dar uma boa tarde ao Johan. Boa tarde, Johan. Boa tarde, meu querido. É uma honra, né, estar aqui atendendo a esse convite para participar dessa roda de conversa, né, que teremos aqui hoje, trazendo muitos esclarecimentos, né, e tirando dúvidas. Boa tarde para você, Tony. Boa tarde, senhoras e senhores. Boa tarde aos viados, aos gays e às bichas daqui da ilha de Itaparica e das cidades em volta daqui da ilha. Boa tarde aos nossos sapatos e sapatões. Boa tarde aos nossos travestis, das nossas trans, nossos travecos. Boa tarde a homens trans e boa tarde a nossas queridas putas. Muito boa tarde, Edson. Muito boa tarde, maestro. Fernando, boa tarde. Maestro Fernando, muito boa tarde. Maestro Fernando, boa tarde. Primeiro eu pedi para Johan se apresentar. Quem é Johan? Bem, eu sou ativista social em direitos humanos, né, com foco na população LGBT e também em pessoas idosas, né, são duas bandeiras de lutas que eu milito. Atualmente estou presidente do Conselho Municipal LGBT, né, vinculado à Prefeitura de Salvador. Estou diretor da Enterpride, né, representando a Enterpride no Brasil, que é uma rede, que é uma associação internacional de paradas. Estou envolvido em diversos espaços de militância que luta pelos direitos humanos. Tony, se apresenta aí, Tony. Edson, a minha luta é uma luta de muitos anos, né? De anos e anos atrás. Então, a minha militância, quando começou, não tínhamos noção do que era a militância. Porque nós não tínhamos nem a bandeira, não tínhamos as letras que temos hoje, não tínhamos tanto acolhimento como tem hoje, nos tempos atuais. Mas a militância da gente começa quando a gente faz enfrentamento. Então, houve muito enfrentamento, porque era uma época da ditadura, então a polícia nos agredia muito, não nos permitiu mesmo, estando com o alvará para funcionar, a casa direcionada à nossa gente. Então, eram constantemente as casas invadidas, agredidas, saímos presos por estarmos ali naquele espaço permitido pela própria ditadura, que era ela que regulava os alvarás e tudo mais, através da Polícia Federal. Mas passamos por tudo isso, né? Até as nossas peças teatrais só podíamos praticamente atuar nos teatros depois da meia-noite. Então, são muitas coisas que já se passou, que hoje as páginas foram viradas e estamos num melhor tempo. Nesse melhor tempo agora, Johan, obrigado, Johan, por aceitar o convite de vir dividir comigo esse trabalho aqui da Rádio de Mar Grande, que me enriquece muito. Obrigado, Edson. Obrigado à cidade de Mar Grande. Então, hoje a gente está com um trabalho um pouco mais aliviado. A gente tem um movimento grande em Salvador, são os movimentos de caminhada de bairro, outro chama Parada Gay, são diversos nomes. Eu gosto de chamar Caminhada da Diversidade, porque no início foi feito parada com gays para gays. Hoje mais não. Isso. Hoje as caminhadas, ela é diversa. Se nós queremos receber o abraço da sociedade, também abraçamos a sociedade por todo. Então, eu acho que o nome correto é Caminhada da Diversidade. Então, quem puder responder, responde, né? Pode ficar à vontade os dois aí, viu? E se os dois quiserem também falar, o que eu vou perguntar, pode falar. Não é pesado eu falar assim, chamar um viado, sai daí, viado, né? É normal, é correto eu chamar uma pessoa de chegar e falar viado? É pejorativo. Na verdade, é assim, esse termo a gente usa dentro da própria comunidade com a gente mesmo de uma forma respeitosa. Mas vindo de fora, pra gente, é ofensivo. Então não é correto, não. Entendeu? Bom, eu, por vir de uma época até um pouco antes da de Johan, eu acho que a palavra, ela fica ofensiva, é como você entoa ela e da maneira que você indica para a pessoa. Se você chamar a pessoa de viado ou de sapatão, sem ter a conotação de ofensa, não há mal nenhum disso. Mas se você faz isso com a conotação de agredir e de ofender, hoje até é crime. Então, a gente tem que saber, né, como vai falar com as pessoas. O respeito é a coisa fundamental. Se me chamar de viado, ou de gay, ou de bicha, se não for num termo ofensivo, passa tranquilamente. Mas se for num termo ofensivo,
aí existe lei que já não permite mais que as pessoas façam essas coisas, né? É como se a pessoa dissesse assim, sai daí, viado. Pronto. É a maneira, sempre será assim. A gente sabe quando a pessoa está lhe ofendendo ou quando a pessoa está falando uma coisa por naturalidade. Tem diferença. Sim, tem, Qualquer sim, pessoa tem. percebe. Então, o crime passa a ocorrer quando ela é ofensiva. A pessoa faz para lhe ofender, como ele acabou de falar aqui. Vá para algum lugar, viado, sua bicha. Aí você vê que já é uma conotação ofensiva. E não é por causa da questão da palavra, é a questão da atitude de quem está chamando, falando o que ela está fazendo com aquela pessoa. Desde já mandar um abraço aqui para o Wellington, Jai Silva, tem Itana, Eurozito, ambos estão participando aqui da live, vendo, e inclusive o Jai disse que conhece o Tony de Feira de Santana. Uma cidade de resistência, tivemos trio já lá com o Fábio, eu e Dion Santiago, que também deverá vir aqui à rádio, já está convidado em um outro programa de uma outra pessoa aqui de Salvador, ou de Mar Grande, que é o Giga, vai trazer a Dion Santiago, que é uma ícone, é um símbolo dentro do transformismo, dentro do ativismo, como pessoa e como artista LGBT+. Eu tenho certeza que você vai gostar também muito de Dion. Já esteve aqui na ilha diversas vezes, desde a época do Casarão, fazendo cultura aqui, fazendo shows, né? Eu e Giga trouxemos muitos artistas para aqui, muitos. 2h12. Tem uma pergunta já aqui para vocês, viu? Pergunta, os dois, né? Quais são os principais desafios que a comunidade ainda enfrenta em relação à saúde, educação, emprego e segurança? Pronto, Johan, entendeu a pergunta? Eu vou deixar sempre o Johan abrindo e eu... Você entendeu? É o nosso convidado. Tudo bem. O ouvinte está perguntar quais são os principais desafios que a comunidade ainda enfrenta em relação à saúde, educação, emprego ou segurança. A pergunta é referente ao LGBT. Na saúde a gente enfrenta muita dificuldade, né? Principalmente o segmento trans, né? Por conta da transição, das questões hormonais, né? A falta de trato para o atendimento com essa população, né? que é específica. Falta de especialização mesmo da equipe para atender essa população. Um equipamento que fosse específico para o atendimento, talvez um hospital, algum lugar assim que fosse específico para essa população, porque tem as suas diversidades, né? E não é todo o médico que tem tato para atender. No campo da educação, a gente tem também ainda o enfrentamento com alguns professores, né? Algumas pessoas que ainda não estão preparadas, né? Principalmente algumas pessoas que são homofóbicas, né? Que está ali no espaço, que ela poderia ser neutra, tratar todo mundo igual, mas ainda há uma discriminação, né? Trabalho, a gente tem uma série de problemas, porque por mais que hoje a gente tenha alguns incentivos, mas ainda existe muito preconceito, né? Principalmente pessoas trans e travestis, né? Tem muita dificuldade de acesso ao emprego. No caso, os gays, que são mais afeminados, né? As lésbicas, né? Mais masculinizada, esse pessoal geralmente tem uma certa dificuldade. E no campo da segurança, o próprio trato, às vezes, dos policiais, né, para com essa população. Tipo assim, para pegar, tipo assim, o cara é gay, então a polícia vai fazer aquela abordagem ali, aí ele vê que a pessoa é gay, que aquela pessoa é gay, então, tipo assim, ele trata com a maior truculência do que um outro normal, é assim? Muitas vezes sim, principalmente periféricos. Uhum. Então, principalmente se for negro e pobre da periferia, o tratamento é diferente estou falando da cidade de Salvador. Certo. Diferente de se for na Barra, no Caminho das Árvores ou nos Alphaville. Aí o tratamento é bem diferente do que faz nas nossas favelas e nos nossos bairros humildes, onde está a maior parte da nossa população LGBT+. Na periferia dos bairros pobres que se encontra as pessoas que não estão bem tratadas
nossa polícia militar, mas não são todos. É uma minoria que faz isso, viu, Edson? Certo. Na questão da saúde, tem relato, você já tem relatos de maus tratos por a pessoa ser gay? De atendimento assim, chegou no hospital a mesma forma, chegou no hospital, viu que é gay, então eu vou tratar diferente porque é gay. Eu não gosto de gay, porque infelizmente a gente vive num mundo discriminatório. Muito. Ainda, Então, muito. eu não gosto de gay e vou tratar ele diferente. Tem isso? Tem, infelizmente a gente tem, porque assim, somos cuidados por pessoas, né? Sim. Pessoas diversas, muitas vezes munidas de muitas discriminações, preconceitos, e que se recusa a atender, né? A gente tem uma série de problemas, assim, nesse sentido. As perguntas que você fez aí, Johan, eu vou vir de trás para frente. Pode ficar à Pra não vontade, demorar Tony. muito. Então, emprego e renda é uma coisa que vai estar sempre na necessidade dos nossos iguais, como está da nossa população. Mas, quando se refere aos LGBT+, vaga de emprego é muito mais difícil, principalmente ao gay que é afeminado, como o Johan falou aqui. As nossas trans travestis também sofrem muito, fazem entrevista, fazem treinamento, mas na hora de chamar, nem todas conseguem ser chamadas. Nem pela falta da capacitação, é justamente pela a imagem, né, de um travesti, que muitas hoje não quer ser chamada, a gente respeita, quer ser chamada de mulher trans. Eu acho que a gente chama as pessoas como ela se sente melhor. Como é a melhor maneira de tratar a pessoa, ela vai dizer se ela quer ser tratada no masculino ou no feminino, se ela quer ser chamada de trans, de mulher trans ou de travesti. Eu acho que é a pessoa que vai se sentir melhor. Então, trabalho em renda, não só em Salvador, aqui em Margande eu não vou nem comentar, porque deve ser muito mais difícil ter espaço para as trans, travestis trabalhar, um gay afeminado, eu acredito que é muito difícil aqui. Então, para que essas pessoas tenham um espaço aqui na cidade, eu não sei qual é a secretaria, mas deveria abrir treinamento, curso, para dar oportunidade para que nossas iguais, especialmente as trans, os afeminados, não fiquem na rua, na prostituição ou entrando para o tráfico, que é muito pior. Então, eu acho que aqui pode-se fazer alguma coisa. Eu sei que o município não tem grande recurso, então a gente trabalha de acordo com o que tem no município. Então, a ideia é fazer um treinamento, não sei qual é a secretaria que pode se acolher esse tipo de trabalho, mas o que eu aconselho aqui na cidade é que traga, se não tiver aqui pessoas capacitadas, atenção, prefeito da cidade de Mar Grande. Nós temos uma entidade em Salvador, que é o Casarão da Diversidade. Lá também a gente pode, através, né, de um acordo, trazer profissionais para aqui. Eu não conversei nada ainda com a direção de lá, mas duvido que o Casarão da Diversidade não queira mandar para aqui. Como também receber, isso depois eu vou voltar a esse assunto, o município não tiver condição de atender algum serviço, pode enviar para Salvador. O serviço que é pago com dinheiro público, ele não tem que escolher o lugar, ele tem que atender. Então, essa é a primeira indicação que eu faço aqui para o município, que dê curso, treinamento, em vários setores, né? Não pode ficar só sendo cabeleireiro e maquiador. Nós temos que fazer... Porque justamente as profissões que mais usam, que mais tem, nós temos em todas as profissões, inclusive aqui na cidade, acredito que ninguém precisa sair do armário, ninguém precisa se revelar. Tem diversos profissionais aqui na cidade, capacitados, que são LGBTs, mas não pode falar, porque é uma questão pessoal deles. A gente sai do armário quando a gente quer e pode. Então, quem também cobra das pessoas para se revelar está cometendo um erro e um crime grave. As pessoas se revelam quando ela quer. Aí, para não ficar muito, vou agora pular um pouco para a educação. Pois não. Então, aqui o que acontece, não conheço a secretária de educação. Não conheço, mas o que é que a escola pode fazer aqui? O que é que a secretaria pode fazer aqui? Pegar seus professores, pegar suas escolas com seus diretores, que são todos pagos com dinheiro do município, da portaria até lá a merendeira, se tiver, e treinar para que saiba como receber os LGBTs nas escolas, para não cometer tanto crime de homofobia, de preconceito. Se comete essas coisas ainda nas escolas, porque também não há um treinamento. Os professores precisam ser treinados, os funcionários precisam ser treinados. Onde não há um treinamento, onde não há uma informação de como fazer corretamente, o serviço não pode acontecer. Então, são coisas que o município não vai gastar muito. Pegar escola por escola, fazer seu treinamento com seus professores, explicar como é que, se tiver uma trans lá e ela quer ser chamada pelo nome feminino, tem que chamar pelo nome feminino, porque isso já está na lei.
Não é nenhum favor que o município nem o colégio vai fazer. Ele é seguir a lei, que inclusive quando não se segue dessa maneira, comete crime, está sujeito até a ser processado, porque muita gente não sabe desses avanços. Os avanços vieram com uma rapidez muito grande, principalmente por causa da nossa internet, das redes sociais, entendeu? Então, nesse campo aqui, as escolas, não sei se é secretário ou secretária, até espero que um dia na secretaria seja ocupada por uma travesti também, como já tem muitos travestis assumindo cargos importantíssimos, inclusive em Salvador. Eu fico muito feliz quando vejo esse avanço, né? Esse espaço abrindo, que está abrindo pela capacidade, não porque é um travesti, porque é um viado, porque é um sapatão. 2h21, tem mais uma perguntinha aqui. Que tipo de coisas uma pessoa trans pode vivenciar ao começar a reconhecer a sua verdadeira identidade de gênero? Deixa eu repetir novamente. Eu vou deixar a Johan responder primeiro. E eu vou depois terminar das 4 perguntas que você fez. Está faltando 2 que é importante. Eu vou terminar rapidinho. Então tá. Que tipo de coisas uma pessoa trans pode vivenciar ao começar a reconhecer a sua verdadeira identidade de gênero? Johan. Eu não consigo entender. Esse vivenciar. Qual foi o momento em que você soube o menino em que tu se cristalizou? São perguntas que está assim muito embolada, que não dá para você... Está solta, com as pontas soltas, né? Deixa eu voltar rapidinho para não me perder aqui no meu raciocínio das outras duas, né? Então, na área da segurança, é importante também que aqui os funcionários públicos municipais também tenham um treinamento para saber como vai receber essas pessoas nas suas secretarias, nos colégios, nos lugares públicos. É importante que haja essas informações, são coisas que têm custo baixíssimo. É uma questão da mesma coisa de formar profissionais. E indo para a parte da saúde, que é uma parte que isso nunca se esgota, eu vou deixar aqui outro alerta. Atenção, prefeito da cidade de Mar Grande, o senhor Igupinho, veio falar muito bem de Voz Me Ser. Também a secretária da saúde, que eu não me lembro, acho que era do turismo, da cultura, né? Não lembro o nome dela no momento. Mas não... A secretária de saúde. Pronto. A de saúde. Isso. Débora Maciel. Então, senhora Débora, tenho até seu contato que já me foi passado. Ficamos de marcar um encontro aqui na cidade, mas ainda não foi possível. Mas quero deixar essa orientação para o prefeito e para a secretária da saúde. Aqui temos vários postos municipais. Sim. Em vários lugares. No Duro, sei lá, assim, o nome todo não sei. Coroa, aqui tem vários lugares que eu já tive... Conheço Mais Grande muito, mas não gravo todos os nomes. Então, pega pelo menos todos os postos de saúde que tiver aqui, 2 principais, um aqui bem próximo ao centro e outro um pouco mais distante. Pega uma salinha daquela lá do posto, treina o funcionário, ou então empregue pessoas LGBT para receber os LGBT no posto. Fica mais fácil. No posto daqui de Mar Grande tem. Pronto. Então, olha, já fico feliz aqui em saber que já tem esse avanço aqui na cidade. Então, eu deixo aqui o parabéns, o elogio por essa atitude. Aumente mais um, bote mais um. Porque às vezes o gay, o viado, o sapatão, o travesti não tem dinheiro para ir daqui a ali. Então, quanto mais o serviço está perto dele, ele vai usar o serviço. Uhum. E o que eu aconselho aqui também para o município, né? Que eu já falei, quando você perguntou aqui, eu estou falando em geral. Eu falei na última minha entrevista que nós precisamos, na área da saúde, coisas maiores do que já temos. Em Salvador nós temos um ambulatório para LGBT, mas é quase nada. Eu já cobrei do governo do estado, do senhor Jerônimo, cobrei também do prefeito Bruno Reis. Nós precisamos ter já, não é mais um ambulatório, nós precisamos ter um posto de saúde, e do posto nós temos um hospital LGBT. Salvador tem um hospital para tudo, de criança, para homem, para tudo. Precisamos do hospital do viado, do sapatão, da travesti, porque tem cirurgias feitas no momento, especializadas, principalmente para homens, trans e mulheres, que tem que ser feito em hospitais. Não pode estar pulverizando, indo para vários hospitais, nós temos que ter o nosso. Pagamos impostos, somos eleitores, governador Jerônimo, com todo respeito, porque eu acho que o governo do estado tem mais condições de botar um hospital do que o próprio município. Mas o município, se quiser, bota também, entendeu? Mas o poder, você então, nós precisamos de um hospital mesmo. Tem vários prédios abandonados em Salvador e recursos, graças que o governo do estado da Bahia não é um governo pobre, é um governo rico. E o governador Jerônimo tem mostrado
de um tempo para cá, que está melhorando muito a relação dele com os nossos. E eu fico agradecido, espero que esse hospital venha até antes do nosso posto de saúde, né? Espero. E outra situação que eu esqueci de falar na área da segurança, a gente já precisa de uma delegacia para atender os nossos, Salvador, que nós não temos. Nós temos uma delegacia lá que junta com o do racismo, que é a delegacia dele, nós estamos lá emprestados. Nós queremos a nossa delegacia, com os policiais, delegados, com todo mundo treinado, de preferência que sejam também viados, sapatões e travestis, trabalhando nessa delegacia. No hospital, pela mesma forma. E é bom também por a questão, por exemplo, vou citar aqui um assunto, eu não entrar Pode, como você quiser. na questão de tráfico, mas, por exemplo, no tráfico, quem Sim. é, digamos, no número esse, você está vendo Sim. que eu vou citar para Sim, você, sei. quem é esse não fica junto com esse. Isso. Entendeu? É diferenciado. Então, por que não faz também essa diferença, não é? O que eu peço, em nome das nossas lutas LGBTs, é coisa mais do que necessária, é urgente. Nós temos esse hospital, né? E temos o nosso posto, que o ambulatório ele é bom, mas o atendimento dele é pouco, ele já não atende mais, está com pouco funcionário. Você vai lá para marcar uma consulta, leva 2 a 3 meses. Então, não está atendendo mais. E o governo do Estado pode dar esse passo mais à frente, partir para um posto e logo o hospital. O hospital é urgente. Com certeza. 2h27. Tem pergunta mais ouvinte aqui, viu, Johan? Tá falando eles, então, para os dois, né? Eles concordam em casal gay se beijando em locais públicos, como a senhora e as crianças presentes. Tipo, né? Um casal se beijou, você entendeu? Conversamos, né? Isso hoje Próximo, no almoço entendeu? com uma O que pessoa vocês daqui da acham, ilha. né? Isso. Os dois aí, os dois podem falar. Johan primeiro, né? Olha, isso é uma questão, assim, para mim, delicada. Assim, eu, como homem gay, não me sinto confortável, né, em fazer isso em público, né? Mas existem pessoas que se sentem confortáveis. E como a gente está falando de direitos iguais, né, e a sociedade ela precisa entender que essas pessoas se amam e que elas precisam trocar gestos de carinho normalmente. Então, assim, eu acho que não há mal nenhum. Agora, sim, é preciso ter alguns cuidados, né? Porque ainda existe muito preconceito, né? Muito. E você pode ser vítima, né, de uma homofobia, LGBTfobia. E de uma agressão, né? Como já acontece ainda até hoje. Mas, assim, eu acho que se a gente está falando de direitos humanos, direitos iguais, assim como um casal hétero, né, um casal de homem e mulher, pode trocar carícias, podem beijar-se, eu acho que um casal gay, lésbico, também teria o mesmo direito. Eu, como eu falei, eu não me sinto confortável, né? E também não acho tão legal, até mesmo um casal hétero, né? Em algumas situações. Quando é um beijo normal. Tá? Como falou, são direitos iguais. Né? Então, assim, tem hora que tem cenas que ultrapassa são muito um pouco íntimas, para o local, né? Que é onde tem criança que tem um viado se beijando ou um sapatão, que tem um casal hétero, também de qualquer forma, se for uma coisa muito acentuada, vai incomodar a criança do mesmo jeito que o viado estiver se beijando com o outro e a mulher também. Se o casal hétero também não tiver não for uma carícia contida, vai incomodar da mesma forma que o casal LGBT estiver incomodando, né? Tem outra pergunta aqui ainda. O que tem a falar sobre o caso... o que tem a falar sobre o caso dessa semana dentro de um Uber em Salvador? Vou botar só as carícias em lugar público. Eu ainda também tenho um pouco de dificuldade, por quê? Porque são avanços, conquistas que estão chegando muito rápido. Então, assim, eu ainda acho que eu também procuro evitar de estar intimamente com algum companheiro, algum namorado, se tiver muita criança novinha por perto, né? Uhum. Eu ainda não me sinto à vontade para estar trocando carícia ao lado de criança, mas não que esteja errado, não está errado, porque é uma coisa já adquirida pelos direitos humanos. Então, eu estou falando da minha vida pessoal, Você, evitaria, Tony, mas não é crime, os estabelecimentos não podem botar para fora. Se ele fizer isso, ele vai sofrer processo, ele poderá até responder processo judicial.
Hoje em dia as coisas avançaram muito. Então a população, quando rejeita, eu também entendo, porque são coisas que chegaram com pouco tempo, são muitos avanços muito rápidos, a população ainda não acostumou, sabe? Isso vai demorar um pouco. Tudo é um processo de tempo. Eu até falei com o Johan, falei com o outro morador daqui da ilha, que tem um programa aqui na rádio, que isso é uma questão de tempo. Dizer, olha, daqui a 5 anos, essa conversa que eu estou tendo aqui no restaurante, ela já está ultrapassadíssima, estaremos conversando de outros avanços. Mas a gente não acha estranho que algumas pessoas não gostem, né, e até recrimine. Só não pode, viu, população, só não pode agredir a pessoa porque ela está se beijando, só não pode ir lá xingar as pessoas, porque isso aí vocês estão cometendo crime. Você só pode chegar lá e pedir que a pessoa se contenha um pouco mais, porque tem uma criança. É tudo essa maneira como você se dirige, como você conversa. Mas não pode agredir por a pessoa estar se beijando, trocando carícia, não pode fazer agressão nenhuma. Aliás, qualquer tipo de agressão, independente se é gay, se é viado ou se é hétero, qualquer agressão que se fizer é crime. Enquanto 2 horas e 32 minutos, eu tenho um advogado que vai participar aqui do nosso programa, enquanto ele dá o ok aqui, eu vou fazer uma pergunta minha, né? Eu sou apresentador, eu tenho que perguntar Quantas também, né? quiser e achar que deve perguntar. Os ouvintes perguntam, mas eu também tenho que perguntar. Né? Hoje, eu vivo também nesse mundo. E gostei muito, você é uma pessoa muito respeitosa. Muito obrigado. Já tem admiração do nosso segmento. Muito obrigado. Só em nos trazer aqui, o segmento já agradece muito a você, ao nosso maestro, aos proprietários da rádio, né? Esse respeito de nos trazermos aqui. O advogado vai estar disponível, mas a pergunta eu vou deixar aqui e vocês me respondem daqui a pouquinho. Sim. Referente à novela das 9 da Globo, entendeu? Referente que tem um casal, né? Tem o filho que namora com a trans, né? Isso. Com a trans e a menina que namora com uma outra amiga, né? Isso, entendeu? outra menina. Então, para a gente falar sobre esse assunto, eu vou falar com ele com você daqui a pouquinho sobre isso aí, entendeu? Eu vou ligar aqui com o advogado. Fernando, passa rapidinho aí um comercial enquanto eu ponho aqui o advogado aqui na linha para que ele possa responder aquelas perguntas. É sobre assuntos previdenciários, viu, Orhan? E se tiver alguma pergunta, como vocês estão aqui também, com certeza. É sobre o INSS, então, isso. Se tiver também alguma pergunta, pode participar também, viu? Com certeza. Vamos manter aqui no rápido. Tailane? Alô? Quando falou da vivência. Alô? Alô? Aí o resto do tempo. Pronto, doutor, pode ficar na linha. Já vou chamar o senhor. Já vou chamar. Pode chamar, pode passar. Pode. Duas horas e 34 minutos, 2h34. Vou dar uma boa tarde ao meu amigo. Eu chamo de amigo, viu, doutor? Doutor José Henrique Martins. Boa tarde, doutor. Pronto. Eu já tenho 2 perguntas aqui. Vou perguntar para o senhor aqui. O senhor quer responder aquelas 2 perguntas que eu já passei para o senhor? Quer que eu fale? Porque um é um texto muito longo. Chegou até o senhor já, não já? Então vá. Isso. Obrigado. Uhum.
tá bom. A ouvinte Verônica pergunta, doutor, perda auditiva dá direito ao BPC? Sim. Uhum. Uhum. Certo. Eu tenho que fazer. Um outro ouvinte aqui, Ivanilton, sou asmático devido ao trabalho que exercia e hoje tenho problemas pulmonar. Estava encostado pelo INSS e o mesmo me liberou para o trabalho, afirmando que tenho condições de trabalho. O que devo fazer agora? Martins. Hum. O Tony, ele está aqui nos nossos estúdios, participando aqui do nosso programa, e ele tem uma pergunta para fazer para o senhor, doutor. Pois não, Tony? Boa tarde, doutor Henrique. Aqui é Tony Garcia, sou um ativista militante das nossas causas LGBT+. Eu quero dar um salve aí para a cidade de Feira de Santana, eu já residi aí na cidade. Dar meu salve aí para nossos viados, nossos sapatões, nossos gays, nossos travestis, nossas putas da cidade, que são pessoas que têm direitos iguais como qualquer outro hétero. Mas eu queria entrar sim, eu queria entrar nesse campo das aposentadorias, né? O LOAS, que é um benefício recente, que graças está abraçando e ajudando muito a nossa população, e em parte também os nossos LGBTs. Nós já sabemos que os autistas estão conseguindo, não é aposentadoria, isso é um benefício, às vezes a pessoa confunde, não é isso, doutor Henrique? Isso. Aí tem os nossos gays, os sapatões, que são portadores do vírus de HIV. Tem procurado o senhor para requisitar esse benefício do LOAS devido à doença, que é uma doença incurável? Porque estamos sabendo dessas negações, né? Nós estamos pressionando muito, né, para que possa atender a nossa gente. Estamos sabendo, isso não é de agora não, né? Do início está tendo essa dificuldade para a nossa gente. Foi através da prefeitura, aquele vazamento, uma coisa criminosa. Eu acho que tem que procurar investigar e responsabilizar quem cometeu aquela situação, né, doutor Henrique? É inadmissível que a vida pessoal das pessoas seja exposta daquele jeito que foi em Feira de Santana.
vazados, né? Eu tenho uma pergunta também importante, que eu tenho um amigo, ele é portador do HIV já de uns 3 ou 4 anos. Ele tem dúvida em requisitar o benefício do LOAS, BBC. porque ele já tem o Bolsa Família e ele tem um auxílio moradia e o auxílio gás. Então ele me pergunta se, quando ele pedir esse benefício, se ele vai perder. Eu disse, ele a princípio, eu acho que ele perderia o Bolsa Família, mas o auxílio gás e da residência eu acho que não perderia. Eu gostaria que o senhor me ajudasse a passar essa informação para ele e para as pessoas que se encontram nessa mesma situação aqui no estado da Bahia. Só pedindo uma permissão ao senhor, se o senhor tiver um contato para que nós possamos divulgar, para que nossos iguais, numa dúvida, se puder consultar o senhor, ligar, se o senhor permitir, e aí, não precisa ser agora, mas nos passe, Agora. que a gente passa para a comunidade, né, já que o senhor se propõe a ajudar toda a nossa gente. Então, se for possível, o senhor achar que deve, o senhor passa o contato que a gente vai divulgar para que as pessoas possam procurá-lo. Não, por isso que eu falei, é uma coisa que você manda e a gente nas palestras, nas nossas conversas, nós passamos de privado a privado, que é assim que nós trabalhamos, né? O oba-oba, às vezes, de redes sociais não ajuda, então o privado ajuda, às vezes, muito mais do que as redes sociais do oba-oba, né, doutor? Aham. Olha, aí em Feira de Santana tem uma história engraçada, que nós já fizemos várias caminhadas aí na cidade, botamos trios, né? E a cidade, carinhosamente, sem nenhum preconceito, ela foi tratada no feminino, né? Que ela recebeu o título de Princesa do Sertão. Quer dizer, você vê uma coisa maravilhosa para a Feira de Santana, que não muda em nada. Os homens continuam sendo os homens, os viados continuam sendo viados. Os sapatões continuam sendo sapatões, mas é um título lindo, a nossa Princesa do Sertão. Eu vou passar aqui para o companheiro Johan Della Fé, ver se ele quer fazer alguma pergunta. Doutor Henrique, eu estou satisfeito, muito obrigado por responder às minhas dúvidas. Pois não, Johan, pode falar. Pronto, com certeza, doutor, com certeza. Johan vai te fazer uma pergunta, viu, doutor? Na verdade, eu não tenho uma pergunta assim. Eu ia até fazer uma pergunta, mas foi justamente por esse caminho que Tony levou, né? A minha pergunta. Mas o senhor estava tentando explicar alguma coisa, que agora até me deu um branco, e aí Tony foi cortando com outras coisas, e aí o senhor não concluiu, e eu estava bastante interessado. Não recordo, não sei se o senhor... Pronto. Vá, doutor, vá. Pronto. Foi essa pergunta que ele tinha a dúvida. Agora me diga outra coisa. Qual é a probabilidade de uma pessoa nessa condição que Tony falou, né?
de ser portador do vírus, dele conseguir o benefício, mesmo perdendo o Bolsa Família, por exemplo. Isso. Pessoas que não têm condições de garantir e pagar a sua própria manutenção e nem ter a sua manutenção garantida pela sua família, companheiro, companheira, dentro da mesma residência, aí elas passam a ter direito para o governo, o critério é quarto de salário por pessoa. Então vamos supor que nós temos uma família, um casal, e esse casal, uma pessoa trabalha e recebe o salário mínimo. A outra pessoa, ainda que seja portadora do defeito ou de qualquer outra comorbidade, possa ser parada por deficiência, certo? Lembrando que o HIV não é uma deficiência. Isso. Mas ela se equipara a uma deficiência para fins legais, onde a pessoa portadora de HIV tem direito a todos os benefícios que uma pessoa com deficiência possui, certo? E um deles é o BPC, tanto que o benefício presta ser usado para deficiência ou idosos de baixa renda. Então não é todos apenas são portadores. E uma interessante que antes a legislação exigia que o vírus estivesse efetivamente prejudicando a vida daquele assistido, daquela pessoa. Ou seja, já praticamente matando o paciente. Tá bom. Eu tô vendo. Até pelo preconceito que se existe dessa pessoa de conseguir um emprego, pelo estigma social do HIV, é que esse critério deixou de ser utilizado. Então, a pessoa portadora do HIV, independente se ele está numa situação delicada ou não, ela está acostumada a receber todos os benefícios que uma pessoa com deficiência pode receber. Lembrando apenas que o critério de se possuir baixa renda continua sendo isso. 2 horas e 48 minutos. Doutor, o tempo está meio curto hoje, mas eu tenho várias outras perguntas. Os contatos dos ouvintes, aquela mesma situação eu passo para a Tailândia. Mas as perguntas o senhor responde na próxima semana as outras perguntas. Pode ser? Com certeza. Então, valeu, então, muito obrigado, doutor. Valeu, muito obrigado. Aí conversamos com o doutor José Henrique Martins, falando. Aí toda semana, Tony e Johan, ele participa aqui do nosso programa, tirando as dúvidas, que tem Muito muitas. bom, entendeu? né? Isso é uma coisa de vital importância. E outra, e gratuito, sabe, Tony e Johan? Gratuito, entendeu? Aqui não tem nada cobrado, então tipo uma consultoria, Justamente. entendeu? Gratuita, entendeu? Ele É um se serviço para a população Para a em geral da cidade Ju- e de todas as cidades que estão em volta aqui da ilha, né? Pois é, e como você bem sabe, ele é de Feira de Santana, que muitos ouvintes aqui mesmo tem 4 contatos para passar para ele, que ele entra em contato com a pessoa que participou do programa e ele tira a dúvida ali, se precisar Muito bom. ajudar a pessoa, e eu passo para que você possa entrar em contato com as pessoas, para que possa realmente Mais um ser guerreiro ajudado. somando na nossa Pois é, luta, né? entendeu? Então o papel da Rádio Mar Grande é esse, estamos aqui. 2 horas e 50 minutos, vamos continuar com o nosso bate-papo. Eu vou Pois só não. abrir para Pode ficar à vontade, não nós fugir não o- esquecermos, tem aqui diversos equipamentos que a gente chama de salva-vidas. Eu vou passar para que o Johan explique, para não ficar muito em cima da hora e terminar esquecendo. Então eu vi aqui que sempre eu esqueço alguma coisa, né? Mas aí a maioria hoje veio. Hoje eu esqueci de trazer o PrEP, que é uma coisa importantíssima. Eu esqueci de trazer o frasco com o comprimido para mostrar. Mas o Johan vai falar das duas situações e dos equipamentos que estão aqui disponíveis. Eu vou deixar o Johan falar agora um Pois não, pouco. Johan, pode ficar à vontade, Johan. Pronto. Como a gente está numa rádio, né? E a rádio a gente só tem o poder da fala, não tem o poder da visão. Mas pode mostrar que nós estamos gravando Ao vivo para no divulgar. Rádio Isso. Ma- e Pode no mostrar. no Johan. Instagram também da Rádio Mar Grande. Pronto. Então, quem estiver acompanhando no Instagram, a gente trouxe aqui alguns insumos, né? Que são instrumentos que a gente usa na prevenção, né, das ISTs. Então, a gente tem
o preservativo feminino, né, que hoje a gente não considera mais apenas como um preservativo feminino, mas sim de uso externo, porque algumas pessoas, homens, né, que fazem sexo com homem, já usam esse preservativo. Algumas pessoas passivas preferem até usar esse externo. É porque ele é maior e não aperta tanto o membro da pessoa. Uhum. Né? Então hoje ele também é usado e por isso ele perdeu a exclusividade de ser preservativo feminino. Hoje ele é considerado um preservativo interno. Aí a gente tem a nossa tradicional camisinha, né, que é o preservativo externo, né, que é usado pelos homens. Inclusive, eu estava na festa do Rio Vermelho fazendo um trabalho de prevenção e a gente estava distribuindo e eu entreguei alguns, o feminino, né, para as mulheres, e elas preferiam não queria ele, preferia O masculino. o masculino, né, eu achei bem interessante. Fora algumas pessoas que rejeitaram, que disseram que preferia na chapa. Pega no gancho aí, Johan, a pessoa tem como eu já falei, se eu falar errado, vocês me corrigem. pelo Pode amor de falar Deus. normalmente, fique Pronto. tranquilo. A pessoa tem a doença, o homem tem a doença, a mulher não tem. A mulher não tem. Então, ele usou a camisinha, então ela corre risco? Não, porque Não. ela vai estar protegida. Um ou outro que tiver protegido Pronto, não hein? vai correr risco, né? Aham. Então, aí não corre risco. Não. Pois não, Johan, pode continuar. Eu só entrei para pegar o gancho da pergunta. tranquilo. Inclusive, muitas mulheres, por não conhecer bem ainda, né, Johan, elas têm uma dificuldade maior de aceitar, por falta do conhecimento. Mas eu acho que para as mulheres seria de vital importância, já que o cara gosta de, como diz, fazer na chapa, mas ela que tem que cuidar da vida dela. Com pele na pele. Isso, ela tem que botar o plásticozinho lá no buraco e receber o mingau, né? Seguro. Pode falar, Johan. Então, assim, a gente tem aqui o preservativo tradicional, que é o que a gente encosta nos postos de saúde gratuitamente. Mas, recentemente, foi adquirido, né, pelo governo e pela prefeitura o preservativo externo, porém sensitive, né, que ele é ultra fino, né, é bem mais confortável que esse tradicional. E também um com textura, que é um preservativo texturizado. Então, o preservativo ele vem com algumas bolinhas assim. Da próxima, eu pedi para Johan trazer, porque eu não Começar tinha esse esse tudo. equipamento em mão disponível, Aham. né, esses mais E novos. aí eles são mais recentes, né, e bem eficazes. Aí aqui temos também o lubrificante, né, o gel lubrificante, que ajuda bastante, evita até que a camisa se rompa, né, o preservativo, porque... com a Aí, para usar o lubrificação- linguajar, desliza, né? Se não mas quiser, vai, se desliza, não quiser né? usar o gel, vai no cuspe. O mais importante é ficar feliz. Mas se tem um... Tem o O gel gel melhor, é né? melhor, né? E é gratuito. Tudo aqui que Johan está demonstrando são equipamentos gratuitamente distribuídos em diversos locais. E aqui nós temos, né, a ducha higiênica, né, conhecida como chuca, que na verdade ela é utilizada para higienização do ânus antes da Antes do relação ato. sexual. É para não passar cheque, viu, minha gente? Essa é a linguagem popular. Johan é técnico, mas eu sou mais popular. É para não passar o cheque, para que não haja sujeira no pênis da pessoa que está Pronto. fazendo a penetração. Então faz essa higienização. Tanto para homem como para mulher, porque a vontade define se é homem ou se é mulher. Deu tesão, fez, é o que vale. E esse material, você pode levar na bolsa, né? Caso você tenha uma experiência inesperada, né? E não tenha como fazer sua higienização. Aí você tem ele, que ele é descartável. Tem um aberto aí, Johan, mostra aí, por favor, diga como é que funciona para ajudar a nossa população. Aqui, quem está no Instagram tá vendo aí a situação. Tá ali. Então pronto. É uma embalagem simples. Uma bolsa, né? né? Uma bolsa que... Tipo aquela de vai na pia, Coloca assim, as qualquer lugar que tem uma água Aí coloca- direita, limpa, né? Enche a bolsa e... encheu, aqui tem um canudinho, você introduz no ano e aperta ela e aí... Deixa joga cair, água viu, pra gente? dentro. De preferência num vaso, uma coisa bem... E Se depois- não tiver, pode ser no mato, no cantinho E lá, depois enfim. expele e aí Importante pronto, é usar. faz a higienização e evita constrangimentos. Muito né? bem. Então Du- são...
Pois não, pode continuar. Então, esses são o nosso arsenal. Fale do né? pré para me ajudar, que eu esqueci de trazer, por favor. Bem, Do pré? O Pré. pré e o prep, ele vai explicar. Ah, tá. Né? Pois é, Pronto. tem que explicar, porque além de eu ter que saber, né? Para mim isso aí é Não, novo. ele vai explicar, porque eu esqueci de trazer. Pois Peço não. desculpa aos, Então, esse aos ouvintes. daqui é o arsenal que a gente tem de prevenção, Uhum. né? Os mais tradicionais, mas hoje a gente tem os tratamentos à base de medicamento, né? Como o Tony falou, que nós temos a PrEP e a PEP, né? A PrEP, na verdade, é um comprimido que você usa diariamente, né? E ela serve como proteção para você não se contaminar com HIV. No caso, Sim. você tem uma relação sexual desprotegida, você vai estar garantido, porque a PrEP, a medicação, ela age como antirretroviral, que as pessoas com HIV usam, né? No caso, o antirretroviral usado pelas pessoas soropositivas, ele faz com que a carga viral não aumente e não passe a ter a doença que é a AIDS, né? Porque você ser soro positivo não significa que você tem AIDS, porque a AIDS já é a doença, é o estado avançado. Você adquiriu o vírus, aí você faz o tratamento e tem uma vida normal. Inclusive, para as pessoas que são casadas, podem ter relacionamento sem preservativo normal, porque você não passa, desde que você esteja no acompanhamento médico, tomando uma medicação direitinha e esteja indetectável. Então, indetectável é igual a não transmissível. E aí, a PrEP, ela tem uma função similar, só que ela bloqueia, caso você tenha uma relação desprotegida com uma pessoa que tenha o vírus, você não pega porque você tem uma medicação que você toma diariamente e ela bloqueia caso você tenha contato com o vírus e não se contamine. Porém, a PrEP ela protege do HIV, ela não protege das outras ISTs. Então, os preservativos ainda são os eficazes, né? Com certeza. Agora, a PrEP é uma proteção também que garante a liberdade, inclusive, das pessoas que têm um relacionamento mais sério, né? Porque a gente sabe que tem pessoas que têm alergia a polietileno e aí tem dificuldade, perde sensibilidade do pênis com os preservativos. Então, a PrEP vem e ajuda muito nesse sentido. Mas tem que deixar bem claro, ela protege o HIV, mas as outras STs ela não protege. E ela é usada antes da relação, você tem o uso contínuo. E aí a gente tem a PEP, né? A PEP já é uma intervenção após você ter uma exposição de risco, né? Um sexo desprotegido, e onde você não tem a certeza, né? Se a outra pessoa realmente é uma pessoa segura, que não tem nada. Então, você tendo esse contato sexual, aí até, são quantas horas? São 72? Para o PEP, O PEP. até 48 horas. Até E 48 horas. acredito que também esse tipo de tratamento leva 28 dias. Esse tratamento seguido. para aqueles que não tomou cuidado e fez com alguém, ele não sabe se a pessoa está com doença ou não. Na dúvida, foi no posto, confirmou, aí começa logo a tomar essa medicação por 28 dias. No caso que ele falou anteriormente, que é o PrEP, ele é uma medicação diária, que aí você não pega de espécie alguma, né? Esse aí que está falando aqui agora, para quem não Entendi. usa, que não se cuidou. Na dúvida, no carnaval, Entendi. foi ali, fez. Pronto, aí, Entendi. na dúvida, toma logo essa Toma logo medicação. isso aí. Entendeu? Toma Porque logo. Inclusive, ele vai entrar na parte dos avanços, né? Que já temos outros meios do PrEP, ele vai falar aí daqui a pouco, para ajudar a gente. Então, assim, a gente tem a PrEP, que ela é pré-exposição, então você toma ela diariamente, antes da exposição, e a PEP, que é pós-exposição.
né? Então, a PEP é assim, tipo, poxa, É após. eu fiz o ato e agora eu estou com medo de tal. Então, por Será que garantia... aquela pessoa era segura? Assim, a pessoa É. bebeu muito, fumou, cheirou, Eu tava não doido. lembra no outro dia, então corre logo e Então, por prevenção. Inclusive nos casos de estupro, né? Isso que eu ia perguntar. No caso de estupro. Principalmente, então, principalmente no estupro. Houve estupro, automaticamente entra Toma isso. no tratamento da PEP. Uma pergunta aqui, viu? O ouvinte. Eu não estou citando o nome dos ouvintes. Não precisa, não. O importante é a pergunta. Certo? Tudo bem. Fique tranquilo sobre isso. Então pronto. O vírus só tem 5 segundos de vida. Um mosquito não tem condições de transmissão para outra pessoa. Isso foi uma endocrinologista que falou em uma palestra. Que o vírus só tem de vida 5 segundos. Tem ciência disso? Edson, assim, eu não vou responder uma coisa que cientificamente precisa de vários especialistas para Porque confirmar. você não viu essa palestra também. Não justo. vi, não sei quem é, então eu não sei a quantidade do tempo de uma coisa e de outra, porque eu não tenho ainda como responder isso. Podemos pesquisar com garantia, com informações precisas para responder uma pergunta técnica e médica. Então eu não me arrisco nunca a responder nesse campo sem houver uma comprovação. O doutor já é cliente toda semana. Olha o que eu vou dizer. Isso. O doutor já tem a participação dele toda semana aqui, às 2h30. Então, vou criar também o momento para que Tony e Johan proteja aqui toda semana. Nem que sabe também por telefone. Viu? Isso. Pode isso. falar, Johan. Fico feliz, viu, pelo convite. Eu agradeço, só faz engrandecer a rádio, viu? sabe, Tony? Engrandecer a Eu rádio. antes de nós encerrarmos, eu queria... Ainda não vai embora ainda. Não, para não me esquecer... Não, tem tempo. Isso é. Eu não me esquecer que eu 10 tenho aqui minutinhos só. uma revista importante para mostrar aqui para os ouvintes e os fãs aqui do programa. Pois não, Johan, você ia falar? O que me chamou a atenção aí nessa pergunta, né, nessa afirmativa, é a questão do mosquito. Faz sentido isso. É porque houve um período que as pessoas achavam que uma pessoa que era soropositiva, sendo mordida, esse mosquito Passaria. mordendo outra pessoa passaria para ela. Então, eu acho que ele estava falando Mais muito ou a menos questão isso aí. disso. Né? Se a muriçoca que mordeu um contaminado, uma pessoa com HIV ou com AIDS, se essa mesma muriçoca pode transmitir para uma outra pessoa. É isso aí que a gente vai ter que ver, tecnicamente, uma coisa feita por pessoas que conhecem, que eu não tenho esse conhecimento ainda para fazer essas afirmações. Mas eu acredito que não contamina. Mas vamos primeiro ver os especialistas, as pesquisas, o que está comprovado. Eu não gosto de achismo. Eu gosto do que está publicado e comprovado. Pronto. Aí, como eu falei, a gente vai abrir espaço para toda semana. É sério mesmo, Tony. Pronto. Só Assim, faz engrandecer. Eu sempre vou combinar com você. Eu fico muito grato, viu, Edson? Imagina, homem. Pelo respeito, pelo espaço aberto à nossa gente. E nossos viados, sapatões, gays, travestis daqui da ilha de Mar Grande, da cidade de Itaparica. Gente, agradeça muito aqui a rádio. Agradeça aos proprietários, aos produtores da rádio e os profissionais que estão aqui trazendo um serviço esclarecimento de vital importância para a população, não só os LGBT, para toda a população. Porque todo LGBT tem pai, tem mãe, tem tia, tem avó que não são viados e não são sapatões. Então é bom para que as famílias também aprendam, Edson. Toda a família, o viado não nasce só, ele tem pai, mãe, irmão, cunhado, primo, então... A informação aqui chega para todos, chega para todas as pessoas. Agora, voltando a essa pergunta, ou foi afirmativa, porque me parecia que ele... O do mosquito, né? Ele trouxe como afirmação. De fato, isso é afirmativo. O vírus fora do corpo, ele tem duração mínima. Ele não sobrevive. Tanto que a contaminação é só através do sangue, do fluido, né, do contato direto. No caso, se você se corta, tal... Tem um ferimento na boca. Né? Não, aí no caso... caso a pessoa faça um sexo oral... Aí tem um contato do fluido, aí pode ter contaminação. Em várias situações. Agora, no caso, se você se cortar, tal, e aí você... Aí sabe que aquela pessoa sou positiva, você não querer ter contato, não, com medo... Isso é fantasia. O Johan, você lembra uma época que tinha dizendo pessoas que estavam ameaçando com seringa, com sangue contaminado? Então aquilo, como ele já falou, que o vírus fica tão pouco tempo, né? Acho que isso foi até desfeito, uma campanha que os LGBT estavam assustados, e a população também.
Tinha pessoas com seringa e, segundo o líquido, parecia com sangue. Você lembra dessas histórias? Isso. Né? Você também lembra Lembro, dessas sim. ameaças? Isso, graças a Deus, já sumiu do Lembro, mapa, sim, né? lembro, sim. Porque nessa época a gente não tinha essa informação ainda. Isso, já Nessa sumiu do época mapa. era Graças que é uma ameaça que desapareceu. O tempo está chegando ao final, mas Tony, vamos falar rapidinho do livro aqui. Sim. E Johan, eu já estou convidando, não estou mandando embora ainda não, viu? Mas eu já estou convidando para até mesmo presencial, se quiserem um outro dia, vir novamente, entendeu? A gente já sabe que tem um espaço do advogado, mas a gente bate o papinho aqui e tirar sempre dúvida e ficar sempre trazendo assim, esclarecimento Tony e Johan para a comunidade, entendeu? Pode falar, Tony. Eu vou agradecer aqui, apesar que não deu tempo. Nós temos a doutora Márcia, Johan conhece, que é do Ministério Público, fica ali na Avenida Joana Angélica. Ela ficou de me mandar um relatório dos atendimentos que é feito no Ministério Público, de acolhimento, de violência, troca de nome. É uma coisa importante, né? Na próxima oportunidade, Sim. vou trazer o relatório com endereço, com telefone, porque esse serviço pode ser feito lá na Avenida Joana Angélica, ali no Ministério Público do Estado. Não é isso, Johan? O Johan conhece bastante a doutora Márcia, é uma pessoa que nos acolhe, nos ajuda muito. Também lá na Defensoria Pública, que fica no bairro do Barris, nós temos a nossa vice-defensora, que é um travesti, que é Tiffany O'Hara. Ela ficou de vir aqui, já fiz o convite a ela sem lhe pedir. Fiz a ela. Mas já está convidando. Mas ela vai trazer uma informação boa. Ela, tempos atrás, era um moleque de Pelourinho, estava envolvido com drogas, com coisas ruins. Hoje é uma pessoa formada, tem mestrado, está com cargo público, eleita como vice-defensora pública. Isso é uma conquista muito grande para todos nós, principalmente para as trans travestis. Ela até estava vendo se podia vir hoje, mas ela tinha uma dificuldade em termos da religião dela, e aí não podia estar vindo atravessar. Mas vai vir. Ela é uma mulher trans, negra. De Pelourinho, nascida e criada do Pelourinho. E a Lorixá, mãe, né, pedagoga. Né, atualmente ela é adjunta da Defensoria. Lá Defensoria ouvidora. Pública. Mas lá é a Defensoria Pública. Ela é ouvidora. Defensoria Pública, mas ela é da ouvidoria. Então, ela é ouvidora adjunta. O que mais? Está vice-presidente também do Conselho Estadual. Isso, justamente. Né? Ela acumula várias funções, é uma grande ativista. Tem informações para trazer. Pronto, então eu vou marcar porque do horário... Eu vou falar aqui rapidinho da revista. Pode falar. A gente aborda mais ainda, mas a gente aborda depois. Essa revista aqui serve até de exemplo para toda a Secretaria do Estado da Bahia. Inclusive, no dia do lançamento, que foi no dia da visibilidade trans, ela foi lançada, essa revista. Ela traz todo o histórico aqui do serviço que o Casarão faz, da prestação de serviço que o Casarão tem feito e vai fazer. Todo o histórico está aqui, isso aqui é muito bom. Vou até pedir, que esse exemplar aqui, eu ainda não vou trazer para você não, mas eu vou lhe trazer um exemplar desse. Eu gostaria que chegasse às mãos do prefeito daqui da cidade de Mar Grande, que ele possa ver, aprender, se orientar. Igor Pinho. Atenção, prefeito Igor Pinho. Estou deixando aqui uma revista que vai servir como um documento histórico para a cidade, para que você possa se basear em alguns trabalhos que está sendo feito aqui, você junto com a secretária da Saúde. Isso aqui tem uma história muito boa e muitas informações que o município pode aproveitar dentro das condições que o município tem, que a gente sabe que uma cidade para outra tem diferença, né, do poder aquisitivo do município. Então, prefeito, você, por favor, leia, se oriente um pouco, aprenda e melhore a vida dos nossos viados, dos sapatões, das travestis, dos homens trans e das nossas putas aqui da cidade. Aqui eu agradeço também a doutora Keila, que é a doutora Keila que comanda o casarão agora, a doutora Keila, tem a foto dela aqui. Também a Camille, que é uma militante importante, que é uma travesti, nos ajuda muito. A Camille, um abraço pela paciência que tem comigo. Você sabe que eu sou chato para pedir as coisas. Então, um abraço ao casarão, a Keila, um abraço a Mili, eu chamo ela de Mili, e abraço a toda a equipe que está aqui também. Aqui tem toda a equipe aqui fotografada, né? Tem muita coisa boa aqui. Vou fazer que chegue nas suas mãos também um exemplar desse aqui, mas isso eu vou mandar para a prefeitura, para o prefeito, se você puder passar para ele, fico agradecido. Muito obrigado, viu, Edson, pela paciência também, viu? Valeu. Johan, muito obrigado, Johan. Obrigado a você pela oportunidade. E antes de ir embora, Tony, só para falar aqui uma pergunta aqui. Pergunta a Tony se ele lembra de Nonato que teve a boate Santo Pé, né?
Santo Play. Santo Play. Lógico, Em Feira de Santana ano Nonato. passado, né? Nonato, meu amor, um abraço no seu coração. Eu já envelheci, mas ainda estou com a memória um pouco ainda ativa, né? Agradeço pela sua paciência de me receber, que eu sempre fui um cliente chato, você sabe muito bem disso, viu? Feira de Santana está no meu coração. Um abraço a todas as pessoas, os moradores de Feira de Santana. Feira de Santana eu acho uma cidade linda. Muita gente não gosta. Quem não gosta, não gosta. Eu gosto, adoro e tenho todo o respeito à cidade de Feira de Santana. Um abraço, Nonato. Eu faço programa aqui de entrevistas e eu fico feliz porque a gente vai em tudo que é lugar e isso prova que vocês viram toda hora olhando as perguntas. Eu agradeço fico feliz, também sabe? aos espectadores, aos Os ouvintes, ouvintes, né? Por estar participando, perguntando, se informando. Agradecer a direção da rádio, ao nosso maestro Fernando, a você Agradeço. mais uma vez. E agradeço a cidade por estar nos ouvindo. Eu aprendo aqui na cidade e trago alguma coisa para que a cidade aprenda comigo. Valeu, então. Muito obrigado, Tony. Obrigado também ao Johan. Johan, aqui presente aqui na nossa Rádio Mar Grande, nosso A Voz do Mar. Obrigado, Fernando. E semana que vem nós estaremos de volta aqui na nossa programação. Agradecer aos nossos anunciantes, rapidinho, Fernando. Agradecer a Frimon Alimentos, ao André Embalagens, a Etiflex. Agradecer também a AC Artesanatos. E semana que vem nós estaremos aqui de volta a partir das 2 horas da tarde. Obrigado a todos. Um abraço a todos, uma ótima final de semana. Eu sabia disso, mas eu estava na dúvida. O tempo é pouco. Aqui já mudou para minuto, não é segunda. Tem para onde para mim? Encerrou? Já. Quando você terminar o seu lado. Eu já tinha essa informação.